Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao assunto relacionamentos tóxicos, parte 3. Há pouco eu estava assistindo alguns vídeos do Instagram e é um absurdo que a gente vê por aí com relação a relacionamentos. Mulheres histéricas gritando, batendo no marido, proibindo ele de sair. Sabe, você vê que é um absurdo. Não são aqueles vídeos que o pessoal grava para brincar, para descontrair. Não estou falando desses vídeos, estou falando de vídeos reais, de situações reais que aconteceram, que você vê que a pessoa está nervosa, ela está jogando coisa, a mulher jogando objetos nele, contra ele. É uma verdadeira tortura. E isso, pessoal, causa para o homem, porque o homem ele não pode fazer nada nesse sentido. Ele não pode fazer nada porque ele é homem. E tudo que ele fizer vai voltar contra ele. Porque sempre a vítima sempre é a mulher. A sociedade ela ainda tem essa questão de, por ser mais forte, o homem tem que aceitar tudo isso. Uma boa. Receber as ofensas, objetos jogados na cara. Fora tudo isso, a agressão verbal. Isso causa, com o tempo, vocês pensam que não, mas isso causa muitos transtornos psicológicos na cabeça do homem. Nesse caso, eu estou falando pelas situações que a gente vê assim, pelo tipo do homem, já é um homem da faixa etária entre os 30 e os 40 anos. Você vê que a maioria das vezes é nessa faixa etária. E imagine, pessoal, essa faixa etária mais nova. Eles não vão ter estruturas para aguentar uma situação dessa. Porque essa faixa etária mais nova, esses homens mais novos que estão nascendo, eles foram criados com muito mimo, com muito carinho, com muita proteção dos pais, dos avós. Não que isso no passado não tivesse. A gente sabe que existe, houveram muitas proteções dos avós, muito carinho, muita atenção, por parte de alguns pais também. Quem tem 40 a mais, 50 a mais, já vieram de uma criação mais rígida, onde houve amor, mas também houve uma liberdade, houve um ensinamento por parte dos pais para que o filho se tornasse um homem preparado para a vida. Eu estou falando desses casos que eu vi, que os vídeos que eu assisti agora há pouco foram com relação a agressões ao sexo masculino. Nós sabemos que no passado houveram muitas agressões com relação ao sexo feminino. Isso durou por muito tempo, muitos séculos. É muito complexo todo esse contexto. Por quê? Porque há uma lei de causa e efeito. Como sabemos que no passado houveram muitas agressões ao sexo feminino, neste momento, neste novo período de transição, as coisas estão mudando. São os homens que estão sendo agredidos. Aí fica a seguinte interrogação: será que esses homens que agrediram no passado são esses mesmos homens que estão sendo agredidos pelas mulheres? Será que isso é uma lei de retorno, uma lei de causa e efeito? Ontem o homem foi o agressor e hoje o homem é o agredido. Possa ser que seja uma questão de quitação de débitos passados. Pode ser que sim. Mas o problema é que nesse momento em que as relações estão tão tóxicas, as relações estão tão saturadas um com o outro em relação ao convívio, que uma mínima coisa que seja, já é um motivo para que o homem não venha a querer mais relacionamentos. É o que a gente vê muitos relatos de homens gravando vídeos falando da sua solitude, falando de estar bem sozinho, de conseguir fazer as coisas sozinho, ter sexo a hora que quer, que isso aí já é muito relativo, então
para o homem, como eu já falei, o homem fazer sexo, sair para pagar pelo sexo, é normal. Eu não acho isso uma coisa benéfica para a saúde energética, mas tudo bem, é a escolha de cada um. E fica essa indagação com relação ao convívio hoje. Nós, seres humanos, não estamos mais tendo paciência no convívio a dois, como marido e mulher. Que eu vou citar o meu caso, que eu passei mais de 18 anos casado. Pessoal, nunca houveram brigas da minha parte de agressões físicas, seja lá o que for, verbais, houveram algumas, mas eu procurava sempre sair de cena. E, então, a minha vida toda, durante 18 anos, eu sempre evitei discussões, brigas, porque, como aquele ditado, quando um não quer, dois não briga, é um ditado muito sensato. Mas eu não quero, o outro quer brigar, mas eu não quero brigar porque eu acho que é uma perda de tempo brigar. Na minha concepção, sempre é melhor sentar e ter um bom diálogo do que perder tempo com estresse. Porque o nosso corpo com cólera, o nosso corpo colérico, o sangue ferve e você começa a fazer besteira, falar besteira e chega ao ponto, como essas mulheres que não conseguem dominar, porque isso é falta de equilíbrio, elas estão totalmente desequilibradas e elas partem para a agressão, porque isso é o medo da perda. Por que eu proíbo o meu marido de sair de casa? Por que eu proíbo minha mulher de sair de casa? Qual é meu receio? Que medo é esse? Cadê a confiança? Se não houver confiança, se não existir a confiança, melhor que não tenha se casado. Melhor ficar solteiro. Se eu vou passar a viver com uma pessoa que eu não tenho confiança, muito melhor que você fique solteiro. É isso, faça isso. Fique solteiro e você vá se tratar, vá procurar o seu equilíbrio, porque entendam, o que eu quero deixar aqui hoje, que vocês entendam. Eu sei que esse vídeo aqui, a maioria são pessoas espiritualistas que assistem, muitos são a partir alguns são a partir dos 30, outros são 40, mas tem muitos, pelo histórico aqui, tem muitos 50 a mais, mas que já passaram por muitas coisas, e que eles próprios sabem que isso é um fato, que vocês todos, 50 a mais, sabem que isso é uma realidade. Então, o que eu quero dizer para você, deixar bem claro, é que busquem o seu equilíbrio, busque estar bem, busque se amar, ame a você mesmo. Primeiro de tudo é amar, esse amor próprio que você deve ter para com você. Se ame, porque a partir do momento que você se ama, você passa a conviver melhor com o outro. Porque você está completo, você é completo consigo mesmo, você não precisa do outro para se completar. Porque você já está completo. Então, como você já está completo, e com a cabeça, com a terapia em dia, que a gente costuma dizer terapia em dia, se você está com a terapia em dia, não há motivos para você ter ciúmes do parceiro de forma exagerada, doentia, a ponto de você proibir eles de fazer isso ou aquilo, proibir de sair de casa. Sabe como eu vi recentemente no vídeo, a mulher agredindo, segurando a chave, tirou a chave da mão dele, botou a chave no bolso, dentro da roupa dela, e começou a agredir, você não vai sair. Ele ligou para a mãe dela, ele ligando para a mãe dela, dizendo que a filha dela está agredindo ele, que está mantendo ele em cárcere privado. E tudo isso para que ele não utilize a força bruta dele, que nós sabemos que quando o homem usa a força bruta, ele consegue tudo o que quer. Só que, a partir do momento que ele vai usar a força bruta, ele pode ser preso. Homens sensatos, eles pensam. Mas, infelizmente, acontece essas situações, os relacionamentos tóxicos, essas agressões, essas formas verbais. Pessoal, o que mata um relacionamento são as agressões. É o que eu converso muito com minha mulher atual.
olhe, vamos fazer o possível para que a gente não agrida verbalmente um outro. Se você tiver alguma coisa, se eu tiver com raiva de você, ou você com raiva de mim, é o que a gente faz, pessoal. A gente dá o tempo para aquele momento passar, aquela raiva momentânea passar, e quando ela passa, depois a gente vai rir daquela situação. Pronto, a gente brinca com aquela situação e não se torna uma coisa pesada, se torna uma coisa mais leve. É triste, é lamentável, realmente, é lamentável. São escolhas. Eu hoje escolho para mim a paz. Quando eu estava solteiro, as pessoas perguntavam se eu era casado. Aí eu dizia, não, meu estado hoje é em paz. Meu estado civil é estou em paz. Porque quando você consegue viver só, você consegue não sentir falta de ninguém, de companhia, você consegue estar em paz. Precisamos de pessoa? Precisamos. Nós precisamos de uma boa companhia. Ah, se eu estou em paz, se eu estou em equilíbrio, então eu vou buscar uma pessoa que também esteja em paz, em equilíbrio, para que a gente possa viver em paz. Não necessariamente um casamento, pessoal, não é para ser um campo de guerra. O casamento é para ser algo em que você vai se completar com alguém e ambos vão tentar viver em paz, viver em equilíbrio, aprender um com o outro. Esse é o verdadeiro finalidade do casamento. Há aqueles casamentos que são casamentos de resgate, mas não necessariamente, mesmo que seja um casamento de resgate, a nossa finalidade é aprender a conviver com o outro, aprender a respeitar. Não precisa se degladiar, não precisa agredir verbalmente um ao outro. Eu passei isso 18 anos e conta-se a dedos essas agressões verbais. Conta-se a dedos, por quê? Porque na maioria das vezes eu conseguia respirar e sair. Eu saía, respirava, aprendi aquelas técnicas que eu ensinei para vocês e eu começava a colocar essas técnicas em prática. E eu utilizava essa técnica e muitas vezes evitava esse estresse, essas brigas. Bem, teve momentos de eu estar estressado, porque a pessoa começa a jogar na cara situações que você sabe que se ela falar aquilo, e os espíritos sabem que se ela dizer aquilo, vai te agredir. Se ele disser alguma palavra com relação àquilo que você não gosta, vai te atingir. Haja equilíbrio para poder não ser atingido. E em alguns momentos eu não vou dizer que isso houve, mas foram raros, foram muito poucos. É o que eu tentei colocar no meu segundo relacionamento, no meu segundo namoro. Depois do casamento, foi o que eu coloquei no meu relacionamento de namoro. E é o que eu faço hoje no meu relacionamento a dois. Tento estar em equilíbrio. Aí eu fiquei chateado com ela por alguma coisa, eu fico calado. E eu já conversei com ela sobre isso. Olha, me deixe no meu momento calado, deixa que isso passe, e depois que passar, a gente brinca com a situação. Pronto, é o que a gente faz hoje. Brinca com a situação e você não torna seu casamento algo pesado, algo cansativo. Quando um não quer, dois não brigam. É um fato. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.